Ora, boa tarde a todos. Essa é mais uma reunião do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, hoje recebendo pesquisadores de todo o Brasil. Tá? Minha saudação às pessoas que estão aqui na sala, ao vivo, conosco, e aqueles que vão assistir depois os trabalhos pelo canal no YouTube. A gente tem hoje como expositores a professora Paula Moura, egressa da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? E o professor Marcos Jorge Catalã, lá do Rio Grande do Sul. Vamos fazer uma conexão Rio de Janeiro-Porto Alegre hoje, certo? Os dois são conhecidos de todos aqui do grupo, são professores destacados nas suas áreas de investigação, e nós vamos ter hoje uma tarde muito proveitosa tratando da reprodução humana assistida, mas com um recorte bem específico: a atuação do Conselho Federal de Medicina e as repercussões da nova resolução 2294 de 2021, que disciplina, dentro do âmbito do Conselho, algumas regras relacionadas a esses procedimentos de reprodução. A gente vai começar os trabalhos ouvindo a professora Paula, quem eu agradeço desde logo a presença, em nome de todos do grupo, principalmente dos nossos líderes, professor Paulo Lobo, professora Fabíola Lobo, e também ao professor Marcos, que gentilmente aceitaram o convite para estar conosco aqui. Tá? Professor Marcos, eu vou agora passar a primeira palavra para a Paula, tá? A gente vai ficar junto com os demais assistindo o evento. E, Paula, seja muito bem-vinda mais uma vez, e a palavra é sua para suas considerações sobre o tema. Bem, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, mesmo que à distância, mas poder ver os rostinhos tão conhecidos e queridos, né, desse grupo de pesquisa maravilhoso. A Luciana, e eu tive a oportunidade de ver tão recente, né? E a gente conseguiu matar um pouquinho a saudade, mas é muito bom estar com esse grupo, né, o grupo de pesquisa, porque é um grupo que teve sempre assim, preocupação em aprofundar um pouco a temática, o estudo do direito civil, né, constitucional, com temas polêmicos, atuais. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui essa tarde com vocês, dialogando também com o professor Marcos Catalã, para a gente poder falar um pouquinho sobre a atuação do Conselho Federal de Medicina, principalmente nesse momento que nós tivemos uma recente mudança na resolução que trata sobre a reprodução humana assistida no Brasil. Eu vou pedir licença para vocês para compartilhar, não sei se o Marcos, acho que eu estou habilitada aqui para compartilhar com vocês um pouquinho a respeito de alguns pontos que eu acho importante, né? Não todos necessariamente a gente precisa falar, mas para pontuar um pouquinho das mudanças que foram feitas recentemente pelo Conselho Federal de Medicina e tudo que isso impacta, né? Em que sentido para nós, operadores do direito. Eu acho importante a gente refletir sobre a temática da reprodução, porque é um tema que está na ordem do dia. A gente tem visto um aumento substancial do número de pessoas que utilizam a técnica de reprodução, sejam por uma questão de infertilidade, seja porque optaram por um planejamento tardio, seja porque constituem aí uma forma de entidade familiar que traz aí um certo impedimento, né, das relações homoafetivas, as pessoas transexuais, enfim. E a gente tem aí, então, uma verificação na prática atual de um aumento de procura pelas essas técnicas. E tratar de reprodução assistida, não tem como a gente não falar de um diálogo importante, de um tema tão multidisciplinar, já que toca alguns aspectos que vêm do direito da medicina, né, do direito médico, que vai envolver o direito médico, né, o direito em diálogo com a medicina, em razão também não só a medicina, mas outras áreas, né, a área biomédica, porque a gente tem aí pontos sensíveis que vão trazer a reflexão para a análise jurídica, né, dos limites que isso tudo traz, dos dobramentos na área do direito de família e até sucessórios, né? Então, a gente precisa apontar aqui primeiro toda a fundamentação, né, o que leva as pessoas a optarem por essa técnica e ver como que nós, operadores do direito, que lidamos com isso na prática, podemos contribuir, né, e interpretar de uma forma sistemática todos os dispositivos que seriam aplicados aqui, já que a gente não tem uma lei específica que regula a reprodução humana assistida no Brasil. Então, a gente tem que aí fazer um esforço de interpretação hermenêutico para que a gente consiga não se afastar
né, do que a Constituição nos assegura, em termos de alguns princípios envolvidos, o princípio relacionado ao planejamento familiar, o princípio da autonomia, né, a disposição do corpo, que a gente também trata aqui na temática de reprodução. Então, o que me foi colocado para a gente debater hoje foi justamente a reprodução humana assistida e a atuação do Conselho Federal de Medicina, já que é a norma principal que a gente tem hoje em termos de regulação, né? É o que todos os médicos, as clínicas de fertilização se utilizam, né, para a atuação nessa área, né, específica da medicina. Então, alguns pontos aqui eu trouxe só para vocês, e que já estava aqui na minha fala, no sentido do tratamento ético e jurídico da temática, e eu acho que isso é fundamental, até para a gente poder compreender onde entra aí o papel do CFM na regulação das técnicas de reprodução. Então, quando a gente fala em relação a uma necessidade de uma interpretação, justamente em razão dessa falta de lei que regula, vejam que nós temos vários projetos de lei em tramitação, né, projetos mais antigos, projetos que vão tentar aí trazer uma normativa, mas que tem todo um embaraço aí de aprovação dessa temática, até porque, além dos aspectos jurídicos e éticos aqui relacionados, não tem como a gente não refletir em algumas questões de cunho também religioso, filosófico, né? Principalmente quando a gente está pensando na temática do descarte do embrião, né? Então, são pontos aqui, às vezes, muito sensíveis. Portanto, não é um tema muito fácil, né, de conseguir aí uma aprovação efetiva de uma lei que venha regular, ainda mais considerando a diversidade em que nós nos encontramos na contemporaneidade. Então, a gente tem aí, primeiro, que partir de uma interpretação da Constituição Federal, de todos os princípios e valores nela inerentes, que se extrai, né, desde a parte do direito fundamental, do princípio da autonomia, também relacionado ao planejamento familiar, e aí uma total liberdade que é assegurada à pessoa de melhor estabelecer os vínculos de afeto e todas as consequências atinentes a essa relação que vai estabelecer, né, a prole que vem das técnicas de reprodução, enfim, a gente tem aí uma fonte primária de análise de normativa na própria Constituição Federal. Além dela, no Código Civil, se a gente for passar e analisar desde o início do código até o fim do código, a gente vê que a temática da reprodução assistida, a despeito do nosso código só tratar em apenas um artigo, acho que é no 1597, se não me falha a memória, que trata da reprodução assistida, desde o início da vida, quando a gente vai discutir o embrião, a possibilidade de descarte, né, o uso do material genético, das gametas feminina e masculina, a gente já tem aí logo no início toda uma temática a respeito do início da vida, dentro dos direitos da personalidade, que vai passando aí para o direito de família e para o direito sucessório, quando a gente trata da reprodução pós-mortem, né? Além de toda a análise dos instrumentos jurídicos que são utilizados para regular essas relações jurídicas que se estabelecem em decorrência da técnica de reprodução. E vejam, as clínicas de reprodução assistida, elas utilizam termos de consentimento livre e esclarecido, que tem todo um enquadramento jurídico da gente questionar qual é a natureza, se seria uma autorização, um negócio jurídico unilateral ou um contrato para alguns. A gente tem os contratos de prestação de serviço, né, de reprodução, que são contratos específicos. Nós temos aí também alguns termos em que vai se tratar nesses termos, vejam lá, questões atinentes à possibilidade do descarte, em caso de separação, em caso de doença, em caso de morte, que são temas muito sensíveis que diz respeito à disposição pós-morte, né? Temos exames que são feitos, né? Contratos nessa parte de exame laboratorial, embriões. Então, a gente tem aqui uma gama de relação jurídica de objetos que podem ser tratados em instrumentos específicos. E aí, vejam, a gente tem contratos e outros tipos de negócio jurídico que a gente poderia trabalhar aqui também, já que a gente também lida com algumas situações, e aí a importância da gente sempre estabelecer se a gente está diante de uma relação patrimonial ou extrapatrimonial em razão da principiologia que será aplicada aqui, quando a gente reflete um pouco sobre a doação
doação de óvulos, a doação de esperma, a impossibilidade também de comercialização desse material genético, e aí a gente volta para a Constituição e se baseia lá no artigo 199, parágrafo 4º, que vai tratar do princípio da não comercialização, da gratuidade. Então, vejam como a gente tem pontos aqui a enfrentar, né, e problemáticos ainda dentro da seara da reprodução. Além disso, o próprio Código de Defesa do Consumidor, quando a gente consegue enquadrar aí uma relação de consumo na presença do consumidor e do fornecedor, quando da prestação desse tipo de serviço especializado, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que é um ponto que não se pode esquecer, já que nas clínicas a gente está utilizando dados sensíveis, e aí tem toda uma preocupação com a coleta, com o armazenamento, com o fornecimento desses dados, que tem que estar protegidos, independentemente de toda a característica que a gente tem que ter nos termos de consentimento, que esclarece ao paciente, aquelas pessoas que participam e se submetem, né, às técnicas de reprodução, inclusive quem acaba concedendo o útero, né, para a gestação de substituição. A gente tem aqui vários dados que precisam ser tutelados e, além das informações referentes ao procedimento em si, aos riscos e aos benefícios, a gente tem que ter toda uma preocupação, né, principalmente diante dessa legislação tão recente, de trazermos aí a proteção e tutela dos dados sensíveis dos pacientes que estão envolvindo aqui nessa técnica de reprodução. E nós temos, por fim, temos o provimento do Conselho Nacional de Justiça, que vai tratar da forma de registro do nascimento das crianças que são fruto dessas técnicas, né? E a resolução do CFM, que é um ponto a se colocar, qual é a natureza jurídica dessa norma, né? Qual o poder que essa norma tem, já que a gente vê em vários momentos que ela traz muitas restrições, né? Traz alguns, vamos dizer assim, limites, de certa forma, ao poder de procriação aqui dentro do uso dessa técnica de reprodução, e a gente pode ver isso em algumas normas, né? Portanto, a gente vai ter aí algumas reflexões, alguns questionamentos dentro da temática da reprodução, na concepção de família, nos conceitos de paternidade e maternidade, né? Já que a gente não tem apenas a questão do vínculo biológico, né? Civil, gestacional e afetivo, que define aqui a parentalidade, né? O início da vida, a proteção dos embriões, os limites à autonomia reprodutiva, e aqui até mesmo em questões que vão para além, né, da possibilidade ou não de cobertura dessas técnicas pelo Estado ou por planos de saúde, que são temas que já são objeto de discussão nos tribunais, né? E os aspectos éticos e jurídicos. Fato é que o CFM hoje, então, portanto, regula a temática, né? A resolução atual é a 2.294 de 2021, que tem como objeto justamente estabelecer normas, vejam lá, éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida, né? Então, vejam, a gente não está diante de uma lei, né? Nós estamos diante de uma norma que tem uma força normativa, afinal, o Conselho Federal de Medicina, ela regula com base, né, na própria Constituição, numa lei que atribui poder a isso, mas que é uma norma que tem todo um público-alvo, vamos dizer assim, né, para os médicos, para os laboratórios, para quem, né, utiliza essas técnicas, né, trabalha com esse tipo de atividade, desenvolve essa atividade, e que, quando desrespeitada, gera uma consequência no plano, né, ético-disciplinar. E aí, portanto, a gente precisa analisar se essa norma, primeiro, poderia restringir direitos, segundo, se essa norma ela poderia se sobrepor eventualmente às normas já vigentes, principalmente à nossa Constituição, ao Código Civil, enfim. Então, já de plano, a gente diria que não, né? Na verdade, não temos ainda, pelo menos que eu tenha conhecimento, não sei se os demais aqui têm, nenhuma medida que veio questionar a constitucionalidade dessa norma como um todo, como já tivemos em relação à norma do CFM referente à ortotanásia, à diretiva antecipada de vontade. Mas nós sabemos que, quando da aplicação concreta, né, dessa norma, ela precisa passar pelo filtro, né, da Constituição, porque em alguns momentos eu entendo que a gente poderia afastar essa normativa, porque ela, de fato, viola alguns direitos garantidos na nossa Constituição.
E aí, portanto, nós tivemos algumas alterações na resolução atual do CFM, e que eu coloquei aqui só uns pequenos destaques naquilo só que nos importa. Na verdade, nos princípios gerais, essa parte inicial aqui, né, ele traz já uma mudança no sentido de que as técnicas de RA, né, de reprodução assistida, podem ser utilizadas para a doação de ócitos e na preservação de gametas, embriões e tecidos germinativos por razões médicas e não médicas, né? Então, assim, o que vai motivar aqui a utilização das técnicas podem não ser tão somente em relação às razões médicas. E aí a gente tem, na resolução também, a previsão aqui, que essa pequena alteração, acho que não deixa de ser, que as técnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista possibilidade de sucesso e baixa probabilidade de risco à saúde do paciente ou do possível descendente. E aqui é uma visão muito que a gente também extrai dentro da bioética, nesse diálogo que a bioética também tem com o direito, e aí essa ideia nossa também. A questão aqui do princípio da beneficência e da não maleficência, que sempre é considerado quando dá aplicação de uma atividade médica, né? Então, a gente pode utilizar as técnicas quando há possibilidade de sucesso, mas não tem como garantir que não haja risco, né? Mas tenta-se uma baixa probabilidade de risco, porque o que se tem aqui é garantir e proteger a saúde do paciente que se submete a essa técnica, né? Então, a gente tem aqui, dentro ainda dos princípios gerais, uma mudança no que diz respeito ao 3.2, que fala das exceções, né, ao limite em relação aos critérios técnicos e científicos pelo médico responsável, né, quando a ausência de comorbidade da mulher e após o esclarecimento do candidato quanto aos riscos envolvidos para a paciente e para os descendentes, eventualmente gerados a partir da intervenção, respeitando a autonomia da paciente e do médico. Vejam que antes a gente tinha a previsão da autonomia da paciente e não falava-se a respeito do médico. Mas da mesma forma como o paciente ele tenha garantido a sua autonomia informacional, a sua autonomia em relação à disposição do teu corpo, né, a autodeterminação, o médico também tem a sua autonomia no que diz respeito ao exercício da sua atividade e, portanto, o Código de Ética Médica também traz aí. Então, eu costumo sempre tratar que é como nas demais especialidades médicas, aqui, nesse caso concreto que se utiliza as técnicas de reprodução, nós também temos a relação médico-paciente e a presença dos direitos e deveres de ambas as partes de uma forma aí, pautada no princípio da boa-fé e numa via de mão dupla, né? Agora, nós tivemos uma alteração aqui na resolução em relação ao número de embriões a ser transferido, né? Nós tivemos uma mudança no critério etário, né? Antes a gente tinha lá a previsão de 35 anos até 2 embriões, agora a gente já tem 37 anos até 2 embriões, né? E aí a gente teve aqui uma mudança que tem todo aí uma justificativa, vamos dizer assim, no aspecto técnico, científico, né? Que para a gente aqui não vamos adentrar muito nesses pontos. É interessante apontar que a resolução atual, mas também a anterior, que alterou a 2168 de 2017, que foi a de 2020, né, veio trazendo aqui de forma, vamos dizer assim, de forma benéfica, no sentido de que reconhece aqui que o uso da técnica de RA, ela serve para heterossexuais, homoafetivos e transgêneros. Então, dá aqui uma maior amplitude no acesso a esse tipo de técnica sem qualquer discriminação. Então, é uma mudança efetiva, substancial e importante, vamos dizer assim, muito embora não precisasse estar falado, mas a gente tem aí essa previsão. Outro ponto interessante aqui é em relação à permissão da gestação compartilhada em união homoafetiva feminina, independentemente de existir ou não infertilidade, tá? Esse é um ponto que houve essa mudança também. Outra questão aqui que a gente tem para apontar é ao limite de idade da doação de gametas, e aqui também mais uma questão de critério etário, que vai se analisar também, né, toda essa parte médica específica, vamos dizer assim, que antes a gente tinha a previsão, isso eu acabei pulando aqui na questão da identidade, mas eu vou voltar a ela, a previsão no item ponto 3
de que você pode doar a mulher até 35, era anteriormente, e agora até 37 ela pode doar óvulo. E o homem antes era 50 e diminuiu para 45, né? Agora, um dos pontos centrais aqui, que teve como motivação, pelo menos na exposição de motivos da nova resolução, diz respeito à possibilidade da doação de óvulos, né, de gametas, no sentido, né, mais amplo, entre parentes até o 4º grau. Porque antes nós tínhamos a doação como um ato anônimo, né? A gente tinha que resguardar o anonimato do doador. E essa questão era muito sensível e algumas medidas começaram a ser propostas, principalmente no sentido de irmã pedindo para que a outra irmã doasse óvulo. E aí eles tinham um embaraço, porque na prática, né, do dia a dia lá da clínica, isso não era propiciado por conta da restrição que tinha em relação ao sigilo. E com essa modificação, você começa a não precisar mais ir pela via judicial. E nós tivemos algumas medidas judiciais na Justiça Federal, eu tenho até aqui, depois que a gente tiver interesse para alguns julgados, que já começou, concedia, afastava a resolução e permitia a doação entre irmãs. Agora, com essa nova mudança, a gente já tem essa previsão aqui de forma mais direta. Então, em regra, né, os doadores não têm que conhecer a identidade dos receptores e vice-versa, né? Exceto na doação de gameta para parentesco de até 4º grau. Né, desde que não incorra em consanguinidade. E aí a gente tem aqui, então, essa previsão importante de mudança, que teve, inclusive, como um dos fundamentos, que já existiam várias decisões judiciais nesse sentido, permitindo, né, porque era uma forma de restrição também. Até porque, no caso de mulheres, da doação de óvulos, é muito difícil você ter doação de óvulos, porque o procedimento para a coleta de óvulos é muito diferente do esperma, né? A mulher passa por todo um procedimento, estímulo de hormônios, né? Uma anestesia, então você tem aí um risco muito maior no procedimento. E aí a gente tem, então, alguns pontos aqui que foram substanciais nisso, e aí o 4 veio só reiterar o que já foi previsto anteriormente, no sentido de manter o sigilo sobre a identidade, né, exceto naquela hipótese de doação entre parênteses, né? Entre parentes. E aí a gente tem a possibilidade aqui também, no sentido de mudança, de que a escolha das doadoras de óssito, no caso de doação compartilhada, né, é de responsabilidade do médico assistente, né? Antes a gente só tinha a previsão na escolha das doadoras de óssito, né? Não se falava nos casos de doação compartilhada, né? E acrescenta que, dentro do possível, deverá selecionar a doadora que tenha maior semelhança fenotípica com a receptora, com a anuência desta, o que também não tinha uma previsão na resolução anterior. Temos aqui uma previsão que não existia antes, no que diz respeito à responsabilidade pela seleção dos doadores ser exclusiva dos usuários, quando da utilização de bancos de gametas ou embriões, né? E também uma previsão de que, na eventualidade de embriões formados por doadores distintos, a transferência embrionária deverá ser realizada com embriões de uma única origem para a segurança da prole e rastreabilidade. Isso a gente não tinha previsão na lei anterior. Outro ponto aqui que isso traz uma polêmica no sentido dos limites de atuação até do próprio CFM, diz respeito ao número de embriões que podem ser gerados em laboratório, porque agora a previsão é de que não pode se exceder a 8 embriões, né? Então, vejam, isso seria um limitador à autonomia reprodutiva? O que isso impactaria, né? Um procedimento desse não é um procedimento barato, é um procedimento caro, não são todos os embriões que implantados vão gerar, né, o desenvolvimento de uma criança, né? Então, a gente tem aqui algumas questões que podemos discutir sobre esses limites da atuação do CFM, quando ele limita o número de embriões a ser gerados, né, a própria expressão usada na resolução, em laboratório. E outros 2 pontos também muito sensíveis é que no que diz respeito ao descarte dos embriões. O descarte dos embriões aqui, que agora tem que ter a previsão, além do critério que já existia, dos 3 anos ou mais, né, de tempo de criopreservação, para que fosse descartada pela vontade expressa dos pacientes, né, ou dos que foram abandonados, né, tem que ser mediante autorização judicial.
E isso vai nos trazer aqui uma certa judicialização, né? Eu acho que, de certa forma, o CFM quis lavar as mãos nas polêmicas que existem em torno da possibilidade ou não de descarte de embrião, mas, afinal de contas, a gente não está lidando com uma coisa, no sentido se a gente for pensar no enquadramento jurídico do embrião hoje dentro do nosso ordenamento, né? Vamos tratá-lo como bem, vamos tratá-lo como coisa, o direito de propriedade resolve esse ponto, porque aqui a gente está diante de um potencial de vida humana, né? Então, o tratamento jurídico precisa ser diferente do que a gente tem para outros tipos de coisas que têm um cunho patrimonial, evidentemente, contemplado, né? Então, a gente tem um problema em relação a essa autorização de criar aí uma judicialização, a gente teria que pensar qual seria a medida cabível, né? Qual seria o foro competente. Então, a gente tem muitas situações aqui que vão gerar alguns problemas práticos também, e que vai demandar dos operadores do direito estar aí antenados, de certa forma, com essa modificação. Já tive casos, por exemplo, de embrião em divórcio, que a gente, né, o que foi optado por descarte, mas ainda não estava no tempo previsto, né? E aí a gente vai ter que pensar, vamos supor, esse caso que eu fiz de um divórcio em que foi contemplado um embrião para descarte, porque as partes concordaram com o descarte, eles não puderam descartar na época, né? Porque não tinha ainda os 3 anos de criopreservação. Então, quando realmente aconteceu os 3 anos, será que a gente vai precisar de uma medida judicial para que tenha esse descarte? Ou será que contemplando essa previsão já seria suficiente para legitimar a clínica a realizar o descarte, né? Então, esse é um ponto. Recentemente, num dos grupos que eu participo de pesquisa também na área do direito médico, do professor Kfouri, disponibilizaram já uma decisão judicial, tá? Que foi recebida o pedido na forma de um alvará, apesar de não ter sido formulado dessa forma, concedendo aí a possibilidade do descarte, né? Então, vejam que a gente vai começar a ter decisões sobre essa temática. Essa questão também da vara competente, família ou cível, né? Foi um ponto também que o Tribunal de Justiça de São Paulo, quando analisou aquele caso que foi levado ao STJ a respeito da implantação de embrião pós-mortem, também trouxe a discussão, né, considerando que se tratava de vara cível mesmo e não de família, porque o embrião ainda não é um nascituro, então, portanto, ainda não estaria dentro da temática do direito de família, e eu acho que isso é um ponto muito sensível também para a gente analisar. E aí a gente tem também outros pontos que foram analisados aqui na resolução, né? Por exemplo, em relação aqui ao laudo de avaliação genética, só é permitido informar se o embrião é masculino ou feminino em caso de doença ligada ao sexo ou aneuploidias de cromossomos sexuais, aqui uma questão de proteção, né? Evitar discriminações. Tivemos dentro da temática aqui de gestação de substituição também uma alteração muito sensível no que diz respeito que a ascendente temporária do útero tem que ter ao menos um filho vivo, né? Até que ponto pode haver esse tipo de limitação, de intervenção do CFM nesse aspecto, né? Previu aqui também que a cessão temporária de útero não pode ser caráter lucrativo ou comercial, e a clínica de reprodução não pode intermediar a escolha da ascendente, né? Uma previsão. Aqui, outro ponto também, nessa parte de gestação por substituição, a gente tem a previsão de compromisso por parte dos pacientes, né? Tanto serviço público quanto privado do tratamento, né? E aí eu botei para vocês mais ou menos esses principais pontos aqui, que vão acabar tratando de situações que, para nós, operadores do direito, nos levará à reflexão, porque a gente tem visto paulatinamente, acho que a gente já tem umas 7 resoluções do CFM tratando sobre esse tema, né? Que cada uma a gente vai vendo mudanças substanciais, que nos traz a reflexão, e é isso que eu quero aqui trabalhar com vocês, e longe de trazer respostas, mais no sentido de suscitar dúvidas mesmo, para estimular o nosso pensar, é que o Conselho Federal de Medicina, ele pode sim estabelecer normas éticas, mas ele não pode reduzir nem retirar direitos que são assegurados na Constituição, tanto no que diz respeito à autonomia reprodutiva, de disposição do corpo, como no que diz respeito ao planejamento familiar. Então, esses pontos precisam ser analisados à luz da Constituição para que a gente não tenha aqui uma violação de direitos. E aí a gente vai precisar ver como que os nossos tribunais começarão aqui
né? A gente já vinha vendo também decisões, e não só na questão da doação entre irmãs de óvulo, mas também no limite etário de 50 anos, no planejamento tardio, para que fosse possibilitada a reprodução, né? E temos decisões dos tribunais em relação a isso. Então, isso só demonstra que a gente precisa compreender qual, de fato, é o papel do CFM, né? E até onde a gente pode permitir que haja aí essa interferência tão direta, né, no que diz respeito à reprodução humana assistida no nosso país, né? Então, eu, na verdade, ia até trazer sobre outros pontos aqui, que também são sensíveis em relação à própria atuação do CFM, e não questionar mais direto em relação à própria resolução, mas eu vou deixar para o professor Marcos tratar aí sobre esses outros temas. Eu só quis trazer aqui para vocês um panorama geral das mudanças que foram feitas aqui na resolução e chamar mesmo a atenção para uma reflexão para todos esses pontos aqui, que são sensíveis e que lidam com situações existenciais, né? E que, de certa forma, traz aí muitos questionamentos e inseguranças, não só para os pacientes, mas para os próprios operadores, né? Para os próprios médicos, para as clínicas de reprodução, né? No papel que cada um tem dentro dessa relação jurídica que se estabelece. Então, eu espero aí ter colocado para vocês os pontos principais, estou aberta aqui ao debate e já peço desculpa aí pelo passar do tempo. Nós que agradecemos, professora Paula. Eu acho que a gente começa bem, porque quem não teve tempo de analisar a resolução, você já colocou os pontos mais sensíveis dela. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar um debate para o segundo momento, depois da fala do professor Marcos Catalã. Eu vou aqui agora devolver à professora Paula a assistência com todo mundo, agradecer ao professor Catalã pela gentileza de ter atendido o convite, lembrar aos que não conhecem, o professor Catalã tem um livro escrito sobre o tema, publicado pela editora Foco, em parceria com uma pesquisadora muito talentosa do grupo de pesquisa dele. Vou pedir que ele fale do livro durante a sua fala e vou automaticamente já, de imediato, passar a palavra para as considerações dele. Meu caro amigo, a palavra é sua. Marcos, sou eu que agradeço esse honroso convite e saudando o professor Paulo Lobo, eu saúdo cada colega, cada professor, cada professora, cada pesquisador, cada hora nessa tarde. E, porventura, quem venha a ter contato com essas mensagens lançadas em garrafas. A comunicação que preparei e imaginando o que a professora Paula apresentaria, que sorte, fiz uma aposta e ganhei a aposta. Ela tem por lastro, sim, o livro que você acabou de nominar, Marcos, A Reprodução Humana Assistida na Sociedade de Consumo, escrito em coautoria ou a quatro mãos com a Carla Froner. Tenho por dever ético e jurídico, portanto, também compartilhar com vocês o fato de que esta pesquisa foi financiada pelo CNPq. Eu fui beber no livro, que foi publicado muito recentemente, boa parte dessas reflexões. E por isso começo dividindo com vocês o fato de que a pesquisa no livro foi a campo. E por meio de uma amostra que a gente considera significativa, nós mapeamos todos os sites de clínicas de reprodução humana assistida no sul do Brasil, página por página, parte por parte. E esse campo nos ofereceu bons insights sobre o mercado da reprodução humana assistida, reforçando algumas das percepções teóricas que são delineadas por autores como Guy Debord, Benjamin Barber ou Jean Baudrillard. Nós observamos claramente o processo de colonização pelo mercado de um tema que até recentemente importava exclusivamente a intimidade familiar e muitas vezes era visto como um tabu. A pesquisa nos mostrou que, cada vez mais distante desse cenário, a reprodução humana acabou sendo subjugada pela racionalidade econômica. Mesmo que o mercado, como se identifica em imagens utilizadas pelas clínicas de reprodução humana assistida nos seus sites, tentem criar uma ilusão de que não estão comercializando um produto ou um serviço, mas realizando uma obra altruística, por vezes celestial. É interessante perceber como a temática religiosa esteve presente ou está presente nos sites analisados. As palavras Deus, anjo, milagre
são frequentes em depoimentos, porque a nossa pesquisa também foi a campo, professor Paulo Lobo, para ouvir pessoas que passaram pelo processo de reprodução humana assistida. Os médicos são vistos como mensageiros divinos, capazes de realizar o milagre da concepção, até então considerada impossível. Reforça o fato de que muitas das crianças representadas nas imagens nos sites possuem um caráter angelical. São brancas, loiras, de olhos azuis, um azul quase inumano, que me lembra as personagens do Game of Thrones. Ela também nos levou a mapear e meditar criticamente sobre a arquitetura jurídica que se propõe a albergar o assunto, tema que passo a explorar depois dessa brevíssima introdução, a partir desse momento, e que, em grande medida, foi facilitado pela exposição que me precedeu, pelas palavras muito precisas da professora Paula. A mim me parece que o cenário regulatório é incapaz de esconder as muitas incertezas que o tema abriga. Esse é um ponto importante. No Brasil, sabemos, não existe lei específica que trata da reprodução humana assistida de maneira exclusiva, tampouco de forma minimamente detalhada. A mim me parece que hoje, melhor que siga sendo assim, porque os projetos de lei que nós temos em trâmite são todos de um conservadorismo digno de nossa ilustre ministra Damares. Até o momento, todas as tentativas de edição de uma lei versando sobre este tema foram infrutíferas. Como dito, não é algo necessariamente ruim hoje. A mim me parece, ademais, que boa parte dos problemas existentes podem, a despeito dessa gigantesca lacuna, encontrar respostas na principiologia que informa o direito privado pátrio. Em especial, na normatividade que emana da liberdade, da igualdade, da solidariedade, aqui com o professor Paulo Lobo, pensada na sua vertente familiar e ainda do interesse superior da criança, se preferirem, melhor interesse. A dificuldade de densificação de uma ou outra ideia é igualmente grandiosa. Parece oportuno lembrar ainda que a Constituição garante o direito ao planejamento familiar e, neste contexto, garante, essa é uma premissa importante perante as críticas que eu pretendo fazer em breve, pensada aqui fomentando o exercício de liberdades reprodutivas, que vislumbram com o professor Pianovski. Liberdades na sua vertente positiva, e não apenas como não ser obrigado a fazer algo, senão em virtude de lei. A seu turno, me seja permitido lembrar não só o artigo 1597, já destacado pela professora Paula, mas o artigo 1593, do qual pulsa normativamente a possibilidade de que laços parentais sejam estabelecidos no interior de molduras que não involucram a consanguinidade, ou, tampouco, a heterossexualidade. E, desse modo, parece possível encontrar ali a regra que autoriza o registro de filiação, mesmo diante da manifesta ausência de laços genéticos ou biológicos. Aliás, mais uma vez, permita-me, professor Paulo Lobo, citá-lo, como o senhor tem nos ensinado já há bastante tempo. Referido ao regramento, a mim me parece, informa as últimas resoluções editadas pelo Conselho Federal de Medicina a respeito deste assunto. E agora chego ao ponto que é o nogórdio deste painel. Algumas dessas questões também acabaram sendo emolduradas pelo Conselho Nacional de Justiça, tema que tem sido objeto de pesadas críticas, que a mim me parecem bastante bem direcionadas quando refutam sua constitucionalidade formal, a despeito do uso cada vez mais cotidiano e da confusão entre aqueles poderes que foram historicamente delineados por autores como Montesquieu. Bem, quando uso essas lentes, é possível perceber, de algum modo, o papel secundário que o direito legislado para... Isso não é necessariamente algo ruim, mas talvez, e me parece que a fala de Paula mostrou isso também, pode gerar problema. Via CNJ, via CFM. É aqui que eu começo a pensar efetivamente na atuação do Conselho Federal de Medicina, que desde os anos 90 do século passado tem tratado o tema de um certo modo, de modo pioneiro, não há dúvida. Sua primeira resolução é de 1992,
Seu aspecto mais saliente parece ter sido a exigência de contraindicação médica para a gestação, o que se revela claramente, na minha percepção, um problema. Aquela resolução, e desde então as demais, foram concebidas em um contexto que prefere a medicalização ao exercício de liberdades positivas. Isso se mantém, reforço, quando no preâmbulo da resolução atual se identifica, abre aspas, considerando a infertilidade humana como um problema de saúde, com implicações médicas e psicológicas, e a legitimidade do anseio de superá-lo. Pergunta que deixo em aberto, entre outras que deixarei igualmente em aberto, será essa a melhor escolha quando não existe lei que impeça que as pessoas busquem o auxílio médico? Ou, melhor, o auxílio especializado por outros motivos? Quero ainda fomentar mais reflexões. Reflexões sobre a força normativa das resoluções editadas pelo Conselho Federal de Medicina, em especial porque elas têm sido usadas não só pelos profissionais e clínicas na restrição do exercício de liberdades civis, mas pelo Poder Judiciário, quando julga aspectos situados para além dos umbrais que delineiam aquilo que pode ou não pode ser considerado uma conduta ética. Ao fazê-lo, mais uma vez, em meu singelo sentir, o Conselho Federal de Medicina ultrapassa suas atribuições legais, violando o princípio da legalidade, com base no artigo 37 da Constituição, e, em paralelo, impõe indevida restrição ao exercício de direitos fundamentais, como a liberdade, na sua vertente sexual, reprodutiva, e ao planejamento familiar. Isso pode ser percebido hoje, por exemplo, quando se impõe a idade máxima das candidatas à gestação, mesmo diante da exceção prevista no mesmo texto da resolução, sujeita ao galênico subjetivismo do intérprete. Logo, as exceções que a resolução abre, as limitações que ela impõe, subordinam a resposta ao subjetivismo do intérprete. No caso, médico. Ou, problema, quando impõe que o número total de embriões gerados no laboratório não poderá exceder a 8, como tão bem apontado pela professora Paula, o que limita de largada, em alguns casos, de forma drástica, se não impede a realização da promessa contida na relação negocial. A promessa, ter filhos. É isso em que as pessoas acreditam, mesmo que saibamos que nem sempre isso virá a acontecer. Há uma pesquisadora que trabalha com uma página nas redes sociais das mulheres chamadas tentantes, ou de casais, mas, enfim, prioritariamente de mulheres. Isso quer dizer, acredita-se efetivamente que o processo ofertado pelo mercado, em regra ofertado pelo mercado, são excepcionais as situações de oferta pelo serviço público de técnica de reprodução humana assistida, as levará à realização desse projeto, serem mães. Ou ainda, voltando aos problemas da resolução, a professora Paula também o destacou, um problema sério contido na exigência de autorização judicial para o descarte. Vale lembrar, são milhões os embriões crioconservados hoje. Repito, um M bastante grande. Milhões. Em algum momento do tempo, vai restar comprovado que esses embriões tornaram-se inviáveis para a pesquisa e para serem gestados. Bem, o que dizer igualmente da limitação imposta aos potenciais doadores de óvulos e espermatozoides? Atualmente, como antecipado, a idade limite, 37 para a mulher, 45 para o homem. Limitação que, para além de forte crítica detectada nos estudos de gênero, causa algum espanto. Maria Rita, por que mulheres são mais jovens e os homens são mais velhos aqui? O que justifica efetivamente isso? A mim me parece manifesta a ausência de legitimidade do órgão de classe no que toca à limitação da idade de mulheres e homens que buscam vivenciar o projeto parental na maturidade. Se a técnica permite, por que não posso vivenciá-lo? O exercício de direitos sexuais e reprodutivos, constitucionalmente assegurados no Brasil, não pode ser castrado por uma regra prenhe de moralidade vitoriana, e que, como ensina a professora Heloísa Helena Barbosa, infringe discriminação odiosa à mulher.
eis que, por questões biológicas, a idade fértil da mulher cessa em momento anterior à do homem. Outra discriminação parece presente quando se impõe, na gestação por substituição, que a gestatrix deve integrar a família de um dos titulares do projeto parental. E ainda, ser mãe, ter tido pelo menos um filho. Ainda que exceções sejam admitidas e subordinem-se uma vez mais à crítica, porque as respostas do médico vão flutuar a partir da sua percepção de mundo. Logo, vão flutuar a partir de questões informadas pelo solipsismo, um solipsismo com o qual o direito não pode dialogar. Observemos que tanto a restrição apontada como a sua exceção, ambas parecem derivar da pressuposição de que a pré-existência de vínculos morais entre os pais intencionais e aquela que gestará o ser desejado pelos pais intencionais irá reduzir eventuais conflitos e reduzir ainda as hipóteses nas quais a remuneração venha a ser simulada sobre as cores da gratuidade. Isso me parece também algo marcado por hipocrisia, porque nós sabemos que em diversas situações a remuneração acontece. Aliás, paga-se uma fortuna para a clínica, mas nada pode ser pago para aquela para gestar o filho alheio, o sonho alheio, em muitas situações. Ainda sobre o tema, que sentido existe em restringir o uso da técnica a pessoas que não possam gestar, quando lembramos que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, nos termos do artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Permitam-me a provocação. Cogitemos nesse contexto a muito verossímil situação na qual a mulher poderá ter seu projeto parental obstaculizado, vedado, pela impossibilidade de se ausentar do trabalho durante os meses necessários de uma gestação saudável, por aspectos ligados, por exemplo, ao império do patriarcado. Esta mulher alcançou uma posição de destaque no universo empresarial, mas ela sabe que se por acaso resolver experimentar a gestação de um filho naquele momento, a sua carreira pode ter um prejuízo bastante grave. Mais uma vez, aos olhos do patriarcado. É difícil não enxergar que, em muitos cenários como esse, a gestação por substituição poderá militar em favor do melhor interesse da futura prole, uma vez que propicia que sua genitora permaneça trabalhando, empregada, com uma belíssima renda no contexto dos padrões brasileiros, sem que isso a impeça de acompanhar o processo gestacional, tampouco a vida do filho. Aqui, a dissociação entre maternidade e gestação poderá facultar a ampliação de vantagens, o que inclui benefícios com natureza econômica, que poderão ser revertidas posteriormente em favor da futura prole. Ademais, estando referida à prática atada ao universo do consumo, outro argumento surge em favor da viabilidade normativa de acesso à técnica da gestação por substituição a qualquer mulher que queira lançar mão dela. Pois, com efeito, nos termos do artigo 39, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a recusa à prestação de serviços a quem se dispõe a contratá-los é prática abusiva. E não me parece que o CFM possa interferir deste modo no exercício da liberdade das pessoas. Quero retomar a discussão sobre a necessidade de autorização judicial para o descarte de embriões crioconservados. Em meu sentir, referida exigência despreza o status jurídico do embrião crioconservado no direito brasileiro, como quero acreditar ter compreendido a partir da exposição da professora Paula. Eis que o mesmo não é nascituro, não pode ser tratado da mesma forma, tem um status jurídico distinto, em especial a partir do julgamento da DIN 3515 pelo Supremo Tribunal Federal, lá, se a memória não me trai, no ano de 2008. Logo, por uma questão de coerência no direito brasileiro, embrião não é nascituro. Logo, não pode ser tratado da mesma forma. Não pode ser equiparado a nascituro, não pode ser equiparado à pessoa. Ainda em meu singelo sentir, esta intervenção do CFM deriva da moral que preda o direito. Aqui me inspiro no professor Lênio. E parece esquecer
tem em mente a diferença ontológica existente entre o nascituro e o embrião crioconservado. Para mim, ela existe. Uma diferença ontológica muito forte. Ao pensar o universo de possibilidades afetas ao termo de consentimento livre esclarecido, já encaminho essas considerações para o final. Repito, ao pensar no universo de possibilidades ligadas ao termo de consentimento livre esclarecido, exigido dos pacientes, divido aqui minhas últimas angústias, caso ainda o professor Marcos não tenha extrapolado o tempo que me foi gentilmente deferido. Tenho comigo que, para que uma manifestação de vontade produza os efeitos dela expectados, ela deverá respeitar protocolos que transcendam o aspecto meramente formal e conduz, em regra, a coleta da assinatura do paciente, dos pacientes, em um termo, quase sempre pré-impresso, marcado por nítida linguagem formal, sem explicação, sem orientação, sem uma conversa serena, sem um processo que se arraste no tempo e que, obviamente, se dá por conta do pragmatismo de ações do mercado. De outra banda, o descarte dos embriões considerados abandonados, em meu sentido, que parece ser compreendido no contexto de desacordos negociais ou de ausência de pagamento, é algo deveras questionável no contexto civil constitucional brasileiro, em especial quando o Conselho Federal de Medicina parece tratar como objeto algo que, mesmo sem ser pessoa, desde que considerado viável, parece ser titular de algum grau de autonomia bioética e jurídica. Não é pessoa, tampouco é coisa. Não terce um gênus. Preciso, portanto, pensar que se há diferença, merece algum tipo de tratamento jurídico diferenciado. Aqui, para dizer o mínimo, ante as peculiaridades ligadas aos negócios jurídicos biotecnológicos, não se pode perder de vista a necessidade de constituição formal em mora do devedor para a caracterização do abandono. No mínimo, tenho sinceras dúvidas se basta que a manifestação de vontade para o descarte seja obtida no momento de coleta dos gametas, em especial por se tratar de questões que tocam a existência humana. Logo, contratos que dizem respeito a motes existenciais em um país no qual vidas dignas foram constitucionalmente prometidas para todos, em 88. Nesse quadro, me parece possível defender que a permissão para descarte seja obtida de forma escrita em 2 momentos, ainda que o segundo se limite a dizer: confirmo aquilo que manifestei outrora, na contratação e após a materialização da situação jurídica que legitima o descarte, respeitados aqui os termos constantes da resolução e da lei de biossegurança. Eis aí outro campo propício à experimentação de tantos dilemas e contradições. Como o consentimento há de ser informado? Será possível imaginarmos esse duplo controle? Isso não está na resolução, mas me parece que é algo que podemos refletir. A manifestação de vontade a ser colhida daqueles que buscam a reprodução humana pressupõe compreensão prévia, clara e ampla de todas as possibilidades, as que provocam felicidade e dor, de tudo aquilo que está latente no procedimento indicado ou sugerido, estando claro que a dimensão formal que molda uma assinatura posta sobre um termo normalmente mal elaborado, ou que foi submetida à apreciação de pacientes momentos antes da realização de atos médicos, por si só não comprova que o consentimento foi externado de modo livre e esclarecido. Daí que referido aceite, e aqui encerro as minhas considerações, talvez sequer possa ser lido como um indício de ato vinculante, quando, na fenomenologia das relações humanas, possam ser pensados dados que indiquem quadros de fragilidade, identificados em tentativas sucessivas e frustradas, tão comuns em engravidar, na ruptura conjugal recente ou traumática, e em situações de luto da família. E o que dizer da infinidade de questões ético-jurídicas que são obnubiladas pelo processo de espetacularização da reprodução humana? Captura de óvulos pressupõe, como a professora Paula antecipou, estimulação hormonal, usando medicamentos que podem disparar efeitos colaterais com risco, em caso extremo, de morte do paciente. Será que isso é informado com essa clareza? A retirada dos gametas pode ser relacionada a quadros de infecção. O monitoramento da implantação do embrião exige exames invasivos e desgastantes. São elevadas as taxas de insucesso, de gravidez ectópica e de aborto espontâneo. Casos de gestação múltipla também são comuns.
exponenciando os riscos à saúde da gestante e a dos nascituros. Os bebês, muitas vezes, vêm ao mundo de forma prematura e possuem 2 vezes mais chances de possuírem má formação, graves problemas de saúde e baixo peso. Será que essas informações são informadas com esta clareza, em linguagem acessível às pessoas que procuram reprodução humana? A pesquisa que Carly e eu realizamos mostra nitidamente que não. Apenas um dado: das 23 clínicas mapeadas, apenas uma preocupava-se em destacar estas informações com alguma clareza. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e sigo à disposição para aquilo que estiver ao meu alcance. Obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês. Nós que agradecemos. Eu vou trazer a professora Paula novamente aqui para a tela, professor Catalã, e vou convidar a nossa debatedora aqui do nosso grupo de pesquisa, a professora Maria Rita Holanda, para fazer as considerações, informando a todos. Acho que meu som não estava aparecendo para vocês. Eu estou trazendo aqui a professora Maria Rita para o destaque. Estou abrindo a ordem de inscrição para quem quiser se manifestar. O professor Paulo Lobo normalmente fala ao final, mas me pediu para inverter. A professora Maria Rita não vai ficar até o final, ele gostaria que ela ouvisse também as considerações dele. Então, a gente vai começar aqui, passando a palavra à professora Maria Rita, e o pessoal que está presente aqui na sala, por favor, se manifeste aqui pelo chat para organizar a nossa ordem de inscrição. Professora Rita, com você. Boa tarde, queridos amigos aqui do grupo de pesquisa e também nossos convidados aqui palestrantes. Eu vou saudar a todos em nome do nosso líder, professor Paulo Lobo, a quem todos devemos ouvir logo em seguida. E queria parabenizar, não é, Paula e Catalã pela exposição. Esse é um tema, para utilizar uma expressão bem apropriada, extremamente fértil, e é um tema muitíssimo fascinante e sedutor. Isso porque a prática médica que nós temos aqui no Brasil em matéria de reprodução humana assistida termina também naturalizando muitas, né, dessas propriedades trazidas pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Achei muito importante a observação inicial de Paula com relação à possível invasão de reserva legal, né, reconhecendo que, na natureza jurídica da resolução, não haveria, portanto, um caráter normativo de imperatividade e que deveria ser lida sob a ótica da Constituição Federal, né? Esse é um posicionamento que eu também assumo. Na verdade, em matéria de autonomia, eu reconheço no nosso sistema jurídico brasileiro uma autonomia híbrida, né? Um pouco de autonomia de vontade e um pouco de autonomia privada. E nessa autonomia híbrida e no não afastamento da autonomia privada, eu reconheço que nós temos algumas regras cogentes das quais nós não poderíamos nos afastar, como, por exemplo, a norma que incide sobre a definição de parentalidades, como a maternidade proveniente da gestação. Aqui eu faço a primeira provocação, eu acho que o debatedor fica numa situação extremamente confortável depois da profundidade com a qual os temas foram tratados pelos expositores, né? Então, eu faço a primeira provocação. Será mesmo que a liberdade de planejamento familiar garantida constitucionalmente, ela torna transigível a parentalidade entre particulares? Será que os particulares, diante da perspectiva dessa liberdade, podem transigir? Porque, reconhecendo a norma cogente nesse sentido, esse contrato de gestação subrogada, para mim, já estaria maculado de uma certa invalidade pela abertura, né, também que se dá em transigir algo que, na minha visão, seria intransigível. Eu queria também trazer à tona algumas considerações tratadas por Catalã a respeito da natureza jurídica do embrião excedentário, em alguns pontos. Lembrando, eu acho que todos aqui viram
a decisão, né, o recurso especial 1.918.421, de junho de 2021, né, que inadmitiu a possibilidade de inseminação pós-mortem para a companheira do falecido. A hipótese foi uma hipótese interessante, porque logo que eu vi o caso em si, e eu observei que os filhos herdeiros do falecido promoveram a ação de obrigação de não fazer contra a clínica e a companheira, porque ela buscou a clínica para implantar embriões que estavam criopreservados logo após a morte do seu companheiro. E, ao final, o STJ decidiu pela não implantação catalã, exatamente pela falta de clareza no termo de consentimento, né, porque todos nós sabemos que no termo de consentimento, e a própria resolução do Conselho Federal de Medicina prevê isso, é preciso deixar claro qual o destino dos embriões excedentários na hipótese de divórcio, na hipótese de separação. Eu tenho aqui comigo alguns exemplos e alguns termos de consentimento de clínicas que atuam aqui em Recife, Pernambuco, e algumas indagações com relação ao destino são até preocupantes, porque em uma delas, por exemplo, o casal ele tem que decidir na hipótese de ocorrer doença física ou mental grave ou incurável do outro cônjuge. E nesse caso específico do STJ, o ministro entendeu que o termo utilizado pelos contratantes de que os embriões excedentários, na hipótese de morte, ficariam sob a custódia do cônjuge sobrevivente, esse termo custódia, a possibilidade de implantação, né? Mas apenas a possibilidade de guarda. Realmente, eu acho que a intenção, efetivamente, dos contratantes foi de que a decisão quanto aos embriões excedentários ficasse para o cônjuge sobrevivente, mas essa falta de clareza, né, e a ausência de testamento também com relação a tornar esse embrião excedentário potencial herdeiro, porque, na minha opinião, eu comungo com você, Catalã, esse sujeito de direito em potencial, se vier a ser sujeito de direito, só pode ser em sede de testamento e por tempo determinado, desde que ele venha a ser pelo menos concebido no prazo de 2 anos, a partir da abertura da sucessão, né? E eu fiquei assim, mas por que os filhos, né, desse falecido entraram com essa ação, se esse embrião é sedentário, se a sucessão já foi aberta, o embrião é sedentário, ele, portanto, ele não pode vir a ser herdeiro, e por que o receio, né, desses filhos? E aí, logo em seguida, eu vi que houve uma decisão também em série de agravo no inventário, e o juiz de primeira instância reconheceu a capacidade sucessória do embrião excedentário de forma análoga aos herdeiros. E foi em razão dessa decisão que os herdeiros resolveram se movimentar para impedir. Então, obviamente, nós estamos aí diante, não é, de um objetivo patrimonial, mas para impedir a implantação desse embrião. Eu penso que se os julgadores tivessem pelo menos debatido sobre isso, sobre a natureza do embrião excedentário, podiam até autorizar, com o termo custódia, a implantação, deixando claro que esse filho não teria direito hereditário, pela ausência de testamento, o que eu não acho totalmente inviável para o nosso sistema, né? A sucessão ou direito sucessório, a sucessão é uma consequência, né, que pode advir da parentalidade ou pode não advir. Eu posso ter filhos não herdeiros quando eu os deserdo, por exemplo. Eu posso ter filhos não herdeiros quando eu reconheço tardiamente aquela filiação ou quando há um reconhecimento tardio daquela filiação e já passou o prazo prescricional da petição de herança, né? Então, o direito sucessório ele tem prazos. O direito de família, em matéria de estado de filiação, não. O estado de filiação ele pode ser reconhecido a qualquer momento, mas o direito sucessório ele possui aí alguns limites. Portanto, meus amigos,
tanto em matéria de gestação subrogada, como em matéria da natureza jurídica do embrião excedentário. Esse é o meu pensamento. Eu gostaria muito de ouvir vocês e responder naquele questionamento. E gostaria também, para não me prolongar muito e a gente poder ouvir o professor Paulo Lobo, de trazer a notícia que eu acho que todos vocês acompanharam na semana passada. A comunidade médica, a semana passada, talvez até, Catalã, em razão desse valor consumista ou de mercado que você tão apropriadamente trabalha nesse livro aqui, né, que eu tive o prazer de ler nessa pesquisa e levar também para os meus alunos. Fiquei muito bem impressionada com essa pesquisa. E o projeto 1184 de 2003, a semana passada, ele foi desencavado. Né? Então, enquanto todos estavam com os olhos voltados para o projeto de 2015, o projeto de lei, de repente surgiu um parecer favorável, porque esse projeto de 2003 era o único cujo mérito havia sido analisado pelo Senado à época. E, portanto, ele está com parecer favorável indo para a Comissão de Constituição e Justiça, onde, se passar, estará nas mãos do presidente da República o veto ou a sanção. E esse projeto de 2003, né, que está totalmente assim, desarticulado dos avanços biotecnológicos de hoje, ele prevê o seguinte: ele prevê a proibição de biópsia embrionária, a proibição de criopreservação de embriões, a transferência de embriões tem que ser a fresco, não podem ser criopreservados. Ele proíbe o uso de técnicas de cessão temporária de útero e proíbe a ovodoação. Ele proíbe quase tudo. Né? E aí eu também gostaria de ouvi-los a esse respeito, e obviamente que haverá e deve haver um movimento para uma audiência pública, para uma discussão mais ampla, mas está perigosamente direcionado esse projeto para a sanção, possivelmente, de alguém conservador. Né? E nós poderíamos estar aí num descompasso muito grande do ponto de vista legal em relação à nossa realidade. Então, eram esses os pontos, Marcos, que eu gostaria de trazer, né, o esclarecimento dessa natureza jurídica do embrião excedentário, que para mim é muito mais coisa jurídica do que propriamente sujeito, e também esses pontos em relação à pergunta que eu realizei. Muito obrigada. Excelentes indagações, Rita. Eu vou combinar com o professor Catalã e a professora Paula que a gente, ao final, devolve por mais 10 minutos a palavra para vocês, para as considerações. E agora, sem mais delongas, professor Paulo, só queria registrar aqui na sala a presença do querido professor Silvio Neves Batista, que está nos honrando aqui com a participação nessa reunião, e, ao mesmo tempo, aqui lhe passar a palavra. Muito bem, excelentes exposições dos professores Paula e Marcos, Paula Pereira e Marcos Catalã, e agora com a intervenção instigante da professora Maria Rita, além do texto que foi publicado pelos professores Paula e Vitor, né, que serviu de base para a discussão do grupo. Desse conjunto de ideias, eu gostaria de salientar como seus núcleos algo que eu tenho chamado atenção, inclusive em outros encontros do nosso grupo, encontros passados, que é o déficit democrático das resoluções de entidades de fiscalização profissional quando afetam direitos de terceiro. Essa preocupação atravessou todas as três exposições. O raciocínio também ele serve para o CNJ, que avançou além do seu poder regulamentar nessa matéria. O que eu estou dizendo agora a vocês, eu já tenho escrito, e inclusive nas últimas edições do
da minha coleção de Direito Civil, eu tenho entrado cada vez mais levantando esse problema, que, eu repito, é o do déficit democrático dessas resoluções. Então, eu levanto algumas aporias, além das que já foram levantadas. Qual a força normativa? Qual sua estrutura deontica dessas resoluções? Essas resoluções são dotadas de incidência e aplicabilidades gerais? Essas resoluções são normas impositivas, proibitivas ou facultativas gerais? Podem ser assim? Então, qual a sua natureza regulatória? Elas podem afetar direitos subjetivos de outrem? Isso é bem enfatizado aí ao final da fala da professora Paula e ao longo da fala do professor Marcos Catalã. Elas podem afetar direitos subjetivos de outrem, ainda que indiretamente, às vezes diretamente, mas também indiretamente, para estabelecerem condições de exercício desses direitos subjetivos e até de impedimento de direitos subjetivos. Essa última resolução, que foi objeto da análise da professora Paula, que é a quinta dos últimos 11 anos sobre a mesma matéria, a quinta resolução do próprio Conselho Federal, em pouco mais de uma década. Ela estabelece, e foi pensados aí pela professora Paula, e também há no texto para mostrar se esses temas respondem às aporias que eu aqui levantei, esses temas enfrentados por essa resolução. Limites de idade para mulheres e homens, impedindo a liberdade de escolha dos demais. 1. 2. Define o grau de parentesco para doação de gametas. Aliás, instituto totalmente inadequado para o direito brasileiro. Doação do direito brasileiro não é ato unilateral, é contrato unilateral, mas contrato, portanto, negócio livre, bilateral, que envolve aceitação e cujo objeto é coisa, portanto, bem de natureza econômica para o direito brasileiro. Portanto, quando as resoluções tratam de doação, estão tratando de instituto que criaram, que não existe no direito brasileiro. O correto seria dação, mas não doação, porque dação é ato unilateral. Doação é negócio jurídico bilateral, que, repito, envolve manifestação de vontade do doador e manifestação de vontade do donatário. Ora, o suposto doador de gametas, ele vai a uma instituição dessa e ele não sabe qual o destino, quem vai ser o receptor desse gameta. Quem vai ser o receptor? E o receptor, para ser doação, teria que aceitar. Né? Tem que haver ou aceitação expressa ou aceitação tácita. Outro dado dessa resolução é que determina, isso foi enfatizado também pela professora Paula, determina o número de embriões reproduzidos in vitro. Com base em quê? Se é 1, se é 2, se é 3. A Alemanha estabeleceu 3, no máximo, por conta de todo o seu histórico traumático de eugenia. E todos os 3 embriões têm que ser inseminados na mulher. Tem que ser objeto. Eles não podem ficar descartados, não pode ficar fora do útero. Então, é uma opção legal, uma opção da lei. A lei quis assim, na Alemanha. Né? Outro é que determina as condições para o descarte de embriões. E investe, entre aspas, o poder judiciário de poderes para tal. Desde quando a resolução pode dizer que a competência é ou não é do poder judiciário para fazer isso ou aquilo? Chegaram a um ponto tal de investir o poder judiciário como se lei fosse.
e dizer, olha, só quem pode é o Poder Judiciário, quem vai fazer isso é o Poder Judiciário, com relação ao descarte, né? Em completa desconformidade com a lei de biossegurança. A lei está aí, a lei existe. E que foi objeto, portanto, de análise pelo Supremo, que afastou essa possibilidade na análise feita no Supremo. E, por fim, essa resolução, também foi destacado, define quem pode e quem não pode utilizar-se de gestação de substituição. E pior, quem vai definir no final é a comissão do Conselho Regional de Medicina. Pelo amor de Deus, veja que ponto. Não é o Poder Judiciário, não é a autoridade investida de poder, é uma comissão do Conselho Regional de Medicina. E notem que um desses projetos de lei que a professora Paula nos trouxe me chamou a atenção, que proíbe a gestação de substituição. Você veja a confusão que está essa matéria. Um dos projetos de lei é exatamente para proibir. Voltando, então, sobre o déficit do democrático, quem elabora e edita essas regras não está legitimado a afetar direitos, para além dos seus limites deontológicos. Esta é a regra do jogo democrático. Não são representantes eleitos da sociedade em geral. E esse é o critério exigível no Estado democrático de direito e na democracia representativa. São eleitos nossos representantes para cuidar dessas questões que envolvem criação, modificação, extinção de direitos subjetivos. Um dos pilares do Estado democrático de direito é, o que chamou a atenção o professor Marcos Peirá, é a reserva legal. Ora, todos esses itens que eu acabei de me referir envolvem reserva legal. Não pode ser objeto de regulamento. No Estado democrático de direito, o decreto ou o regulamento, e no caso aí as resoluções assumem a força de regulamento, ele, no Estado democrático de direito, eles regulamentam a lei. Não tem força de lei. Não há no sistema jurídico brasileiro espaço para o regulamento ou decreto autônomo que substitui a lei. Não se regulamenta o que se entende ou que se supõe ser vácuo legal, vácuo de lei. A propósito disso, vem mais um questionamento. Será que há lacuna legislativa? O professor Marcos Catalão diz que não. Basta o sistema jurídico, basta toda a pletora de conjunto de princípios para a resposta adequada a todos os problemas que a questão da reprodução assistida pode nos trazer. Para mim, não há lacuna legislativa e há, na verdade, um silêncio eloquente do legislador. Tendo em vista, isso sempre ocorre, quando há falta de consenso sobre a matéria. E é o que ocorre, é o que está sendo retratado nesse número de projetos de leis que a professora Paula nos trouxe, desde 1999. Desde 1999, são 22 anos de discussão no Legislativo, sem se chegar a consenso. E de resoluções sucessivas do Conselho Federal de Medicina, 5 e pouco mais de 10 anos. E esse conjunto, essa multiplicidade de projetos de lei e de resoluções estão a demonstrar para todos nós que
não há consenso sobre essa matéria. Portanto, não há vácuo. Não se pode caracterizar isso como vácuo. São essas, portanto, antes, só chamando... isso tem me provocado a reflexão, porque será que nós, inclusive nós juristas, o fato dessa recepção à crítica, inclusive pelo Poder Judiciário, que fundamenta decisões com base nessas resoluções, será que nós estamos perdendo apreço pelo jogo, ou então estamos ficando impacientes com o jogo democrático, com as regras do jogo democrático? Será que estamos ficando impacientes e queremos soluções autoritárias? Porque estas são soluções de natureza autoritária, não são democráticas, porque todo aquele que emite um ato, um mandamento, uma ordem, sem estar legitimado para tal, assume uma posição de autoridade que não lhe compete. Portanto, é uma decisão autoritária, não é democrática. Então, são esses questionamentos que me provocaram a essa excelente exposição dos nossos três professores, e aí ficam os nossos agradecimentos à professora Paula Moura, ao professor Marcos Catalã, à professora Maria Rita, sempre nos atendendo e abrilhantando estes nossos encontros, e particularmente com suas inteligências, suas reflexões, este nosso encontro. Obrigado a todos. Professor Paulo, eu vou seguir aqui com as ordens de inscrições, mas me permita uma observação a partir da sua fala. A quem interessa essas normas que estamos discutindo hoje aqui? Qual é o número da população brasileira que consegue suportar o pagamento das despesas com reprodução humana assistida? Eu falo isso porque eu tenho visto uma crescente referência a chamados procedimentos de inseminação caseira no judiciário. Pessoas que dão seu jeito. E, em alguns países, a forma de reprodução sem a intermediação de clínicas e de autoridades médicas simplesmente gera consequências diferentes. E aqui eu não vejo esse mesmo tratamento no judiciário. Então, eu vou agregar aqui a pergunta da professora Maria Rita, essa discussão para saber como é que nossos convidados veem esse crescimento do uso de recursos a técnicas caseiras de reprodução nesse contexto. Nós temos, professor Paulo, mais 2 pessoas inscritas, eu vou trazê-los aqui para o destaque. Manuel, já está aqui, seja bem-vindo. Carlos, estou te procurando aqui para trazer também para o destaque. Se você ligar a câmera, vai me facilitar. Mas, enquanto isso, para a gente não perder o tempo aqui, eu vou tirar o meu destaque, professor Paulo, e vou deixar a palavra com o Carlos para as considerações dele. Desculpa, Manuel. Pronto, joia. Eu vou achar o Carlos agora. Obrigado, professor Marcos. Boa tarde a todas, todos e todes. Professor Marcos me inscreveu de ofício, né, para esse debate, mas como eu estava dizendo para ele, se ele não tivesse me inscrito, eu mesmo já ia fazer minha inscrição, porque esse é um tema que me agrada bastante, foi o tema da minha dissertação. E eu queria primeiramente parabenizar os expositores, professora Paula, professor Marcos Catalã, também a professora Maria Rita e o professor Paulo, trazendo aí sempre reflexões bastante pertinentes. E aqui, então, diante da complexidade do tema, eu vou me sentir livre para trazer ainda mais problematizações. E que não faltam, né, quando a gente está tratando do tema da reprodução assistida. E eu vou puxar um pouquinho para o meu recorte de pesquisa, que diz respeito à sua aplicação com relação à população LGBT. Falando especificamente da resolução 2294, que eu estou filando aqui porque desde a de 2020 eu já não tinha decorado o número, já saiu outra resolução e assim, a gente vai perdendo, já saiu, como a professora Paula falou, nesse tempo já tivemos 7 resoluções, tudo bem que a de 2020 foi um remendo, digamos assim, à resolução anterior de 2017, e a de 2021 trazendo aí novos aspectos e reproduzindo a alteração que já tinha sido feita em 2020 com relação a o que a gente pode falar de uma tentativa de ampliação de acesso às técnicas de reprodução assistida. O CFM, ele aí ao longo do tempo, ele se mostrou
digamos assim, aberto a ampliar esse acesso aos integrantes da população LGBT, quando lá em 2013 reconheceu a possibilidade que casais homoafetivos recorressem fazendo constar as pessoas solteiras. E aí, essa resolução de 2020, que foi reproduzida pela de 2021, ela, no que eu chamo de uma tentativa aí do CFM deixar um pouco mais arrojada, talvez, trazer uma perspectiva mais inclusiva, fala aí da possibilidade de acesso a pessoas heterossexuais, homoafetivos e transgêneros. E aí, eu tenho algumas críticas com relação a essa disposição, porque, em que pese eu entenda a intenção do CFM em tentar abranger essa perspectiva, mas talvez o uso terminológico gera aí algumas complexidades quando a gente analisa talvez essa ampliação ou restrição, será que podemos dizer, com relação a esse acesso. Por quê? Primeiramente, com relação ao termo homoafetivo, eu tenho uma crítica particular, porque, na minha compreensão, salvo melhor juízo, a homoafetividade, que é um termo que digamos assim, se popularizou, aí, cunhado pela querida Maria Berenice Dias, ela diz respeito a uma relação afetiva desenvolvida no âmbito do direito das famílias, ao passo que a homossexualidade seria mais um aspecto identitário. Então, na minha compreensão, o termo homoafetividade ele estaria para o direito das famílias, assim como a homossexualidade estaria para os direitos da personalidade, colocando assim de forma mais objetiva. E aí, quando traz essa perspectiva de homoafetivos, eu me pergunto se isso não seria, de certa forma, uma restrição ao casal, apesar de que eu entendo que o CFM tentou trazer isso de uma forma mais abrangente e utilizou essa terminologia até pela sua popularização recente. Mas outra questão que me preocupa também é porque na resolução anterior falava-se em casais homoafetivos e pessoas solteiras. Agora suprimiu-se essa menção expressa às pessoas solteiras, mas pelo contexto geral da resolução, nós podemos entender que talvez essas pessoas estariam abarcadas. Mas quando o CFM também traz essas três categorias específicas, heterossexuais, homoafetivos e transgêneros, eu que pesquiso a população LGBTQIA+, é um grupo bastante diversificado que preza aí justamente pela pluralidade das suas identidades que compõem esse grupo. Será que, em vez de uma ampliação, a gente também não estaria fazendo uma restrição? Porque quando a gente enxerga essa população, a gente não tem só a figura da heterossexualidade, da homossexualidade e das pessoas trans. Nós temos a bissexualidade, a sexualidade, pansexualidade, a não binariedade, a intersexualidade, como todas categorias identitárias possíveis e existentes, formas de vivências distintas. Determinados reconhecimentos jurídicos, quando a gente vê aí decisões reconhecendo a possibilidade de constar o gênero neutro nas certidões de nascimento com relação às pessoas não binárias, ou até com relação à resolução recentemente editada pelo CNJ, 122, se eu não me engano, falando a respeito do registro das pessoas intersexo. Então, de certa forma, eu entendo que o CFM tentou ampliar, mas talvez a escolha terminológica não foi muito apropriada. Talvez uma redação como as técnicas são de acesso de pessoas maiores, independentemente de sua expressão de sexualidade ou identidade de gênero, e também independentemente da entidade familiar por elas composta, aí abarcando também as pessoas solteiras, entidades conjugais, enfim, convivenciais. E outra questão que me preocupa também com relação a essa temática abordada pelo CFM, que vinha antes nas antigas resoluções de forma expressa, que era o direito à objeção de consciência dos médicos. Foi retirado dessa nova redação, mas quando a gente vê a justificativa da resolução, isso foi apenas retirado de forma expressa, mas eles remetem ao Código de Ética Médica, dizendo que ainda seria uma possibilidade. E aí,
quando a gente fala especificamente de uma sociedade preconceituosa, nós estamos diante dessa difícil tarefa de como conciliar essa liberdade de consciência e o planejamento familiar dessas famílias não tradicionais que não seguem esse padrão socialmente imposto. Então, eu queria escutar um pouquinho também dos professores o que eles pensam a respeito disso. Bom, acho que me alonguei demais, era basicamente essa minha contribuição. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado pelas considerações, Manuel. Último inscrito, e na sequência eu vou passar a palavra para Paulo e depois Catalã. Carlos, a palavra é sua. Olá, pessoal, boa tarde para vocês. Na verdade, minha pergunta ela tem a ver com o meu objeto de pesquisa, né, que está sendo orientado pela professora Fabíola e pela professora Maria Rita de Holanda. Sempre que eu leio as resoluções do Conselho Federal de Medicina e eu percebi que não houve uma modificação nisso, que é o princípio geral número 5, acaba me trazendo um pouco de inquietação quando eu olho para essa discussão sobre você pode modificar, ou, na verdade, você não pode modificar o sexo, a não ser que seja para evitar que exista algum tipo de doença, né? Sendo que essa discussão de doença, ela é muito abstrata. E aí a gente tem algumas discussões no direito sobre a despatologização da deficiência, né? Considerando a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem status de Constituição, e acaba separando a deficiência como uma patologia. E aí a minha pergunta vai ser bem objetiva para dar continuidade ao debate, então seria, constitui falha na prestação do serviço nascer um filho com deficiência? Então, evitar doença consoante o princípio 5 da resolução constitui também evitar deficiência diante das normativas que a gente tem da convenção, etc. E eu queria também fazer um adendo à pergunta que o professor Marcos Erra fez sobre inseminação caseira. A gente tem a discussão sobre uma nova ferramenta de edição genética, que é o CRISPR-Cas9, que está sendo popularizado rapidamente, e essa tecnologia faculta também a possibilidade da gente ter alguns kits de edição genética caseiro, e a gente consegue adquirir isso facilmente na internet. Eu, quando estava fazendo a pesquisa, encontrei para aquisição na Amazon. Quando eu fui acessar novamente, não estava mais disponível, mas existem outros sites disponíveis na internet, facilmente encontrados no Google, que facultam essa possibilidade de adquirir o CRISPR-Cas9 para utilizar em casa. Então, além da possibilidade de inseminação caseira, a gente pode incluir também a possibilidade de edição genética caseira. E a gente tem talvez uma lei de biossegurança um pouco antiga, que fala sobre a impossibilidade de edição genética para fins de melhoramento genético quando a gente olha para a linha germinal humana. Mas a gente tem talvez ainda faltam muitos critérios a serem debatidos. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, na verdade, a visão de vocês em relação a essas questões também. E também queria agradecer, o debate está muito interessante para mim. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Carlos. Eu estou trazendo aqui para o destaque os nossos expositores de hoje. A professora Maria Rita agradeceu a oportunidade, que se desculpou, ela precisou sair para outro compromisso. E eu vou agora, por 10 minutos, passar a palavra na sequência. Primeiro para a professora Paula, depois para o professor Catalã. Que bom que eu não vou responder as perguntas que foram feitas para vocês. Vou deixar vocês dois aqui no destaque sozinhos, um junto do outro, para se alguém quiser fazer algum comentário em relação à fala do outro, ficar bem à vontade. Paula, a palavra é sua. Obrigada pela saia justa, né? Que todos nos colocaram, né, Marcos Catalã? Acho que estamos aqui numa situação muito sensível, de pontos aqui muito ricos e profundos que foram abordados por todos. Professor Paulo, agradeço muito as suas colocações. A professora Maria Rita já precisou se retirar, mas eu já agradeço já de antemão. Sempre o cito quando a gente debate as questões relacionadas ao anonimato, ao direito do conhecimento da origem genética, que também é um ponto muito sensível aqui dentro da nossa temática. E é sempre uma grande honra, né, ouvir suas colocações.
eu acho que vou tentar mais ou menos organizar um pouco alguns pontos que foram colocados aqui para poder colocar um pouquinho a minha visão dentro do que eu estudo, do que eu pesquiso, também acerca das técnicas de reprodução. Existe um lado meu, um pouco de um viés meio de advocacia, vamos dizer assim, porque eu advogo para a clínica de reprodução, né? Então, em muitos momentos já tive que elaborar termos de consentimento, analisar os contratos, e isso traz aí uma análise prática um pouquinho, né? E eu acho que isso vai ao encontro um pouco da análise de que a resolução do CFM, de fato, hoje, e acho que todas as críticas aqui a ela colocadas, dessa grande intervenção do CFM em pontos que não a ele cabe, né? E aí, claro, o questionar até que ponto a gente precisa de uma lei ou não para tratar dessa temática, será que a gente já não tem no nosso ordenamento jurídico todo um arcabouço, né, principiológico para além de uma lei, né, de uma regra propriamente, que vão trazer aqui subsídios para um julgar numa situação sensível, mas que, de fato, na prática, as clínicas acabam utilizando a resolução como seu norte de atuação, né? Elas precisam ali de ter um instrumento também para dar uma orientação. E muitas das vezes, preocupados, claro, com infração ética, seguem. E aí isso, às vezes, pode gerar problemáticas, né? E por isso, algumas medidas judiciais acabam sendo propostas para que, quando há uma controvérsia, se eu posso atuar de forma ética ou não, no que diz respeito a essa limitação que o CFM coloca, para eventualmente evitar responsabilidades, que podem até sair da esfera ético-disciplinar e entrar na esfera civil, criminal, enfim, dependendo do tema que a gente está ali abordando. Então, assim, na prática, acaba que essa norma é muito direcionada para as clínicas, para elaborar os seus termos de consentimento, para elaborar os seus contratos, né? E aí isso gera também um problema no que diz respeito ao paciente, que acaba tendo que se submeter a formulários, foi bem colocado pelo professor Marcos, formulários, modelos, padrões, que vão decidir questões que estão muito além daquele procedimento médico em si, e que nós vimos aqui a profundidade do que se coloca, desde o que diz respeito ao descarte de um embrião, né, a possibilidade de doação, de desistência ou não de uma doação, de problemas que advêm dessa gestação de substituição, e que precisariam, de fato, que esses pacientes fossem orientados, né, por uma orientação jurídica, vamos dizer assim, para os desdobramentos que isso vai trazer no aspecto familiar e também no aspecto sucessório, né? Então, a gente tem realmente esse Paulo coloca, a gente vê uma atuação muito intensa, né, no que diz respeito aos conselhos de medicina. E vejam, na minha visão, professor, a resolução, apesar de ter força normativa, ela realmente tem um caráter deontológico. Ela não pode ser tratada como lei e, portanto, ela precisa, por nós, né, da área do direito, ser interpretada à luz da Constituição. E aí o que a gente vê é que, na prática, os tribunais têm aplicado a resolução como se lei fosse. Já que não tem nenhuma normativa, então vamos trazer a resolução como uma solução para os nossos problemas. E não é esse o critério. O critério era que tinha que ser julgado de acordo com a Constituição, com o Código Civil, com o Código de Defesa do Consumidor, com a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, todas as normativas que estão postas, que realmente eu concordo. Não é que haja, e aí uma questão da celeridade do avanço das técnicas biotecnológicas, que traz também um problema de uma lei que engessaria, porque cada vez a gente tem novas descobertas. Veja o que o Carlos nos trouxe aqui dessa técnica de correção genética, né? Então, assim, cada vez a gente tem novas ferramentas que o legislador nunca vai acompanhar. O direito não acompanha os fatos, né? Os fatos antecedem ao direito. Então, muitas das vezes, a legislação, e aí mais ainda por esse problema todo, no que diz respeito até uma legitimidade democrática no estabelecimento de determinadas regras tão sensíveis para a definição do nosso destino, porque, afinal de contas, quando a gente trata de reprodução, a gente está tratando aqui da própria preservação da espécie humana, quando a gente fala da possibilidade de descarte de embrião por problemas que foram detectados num exame genético pré-implantacional.
né? Então, até que ponto a gente tem aí os limites que serão postos, né? A seleção de sexo, a seleção de ter certas doenças ou não, né? Para o descarte do embrião ou não descarte do embrião. Então, até que ponto a gente vai ter aqui uma intervenção tão grande do homem sobre as gerações futuras, né? Nessas alterações genéticas que podem aqui ocorrer em razão desses avanços tão substanciais da medicina. Então, eu vejo que a norma ela tem, sim, uma natureza deontológica, ela pode ter uma força normativa, mas ela não vai atuar como uma lei. Então, ela vai orientar os profissionais na área, mas, no que diz respeito aos impactos jurídicos, ela precisa ser interpretada à luz da nossa Constituição e, muitas das vezes, afastada, porque ela está realmente interferindo e limitando direitos que são assegurados na Constituição. E isso ela não pode fazer, porque nós temos princípios maiores aqui e direitos que têm que ser observados, e um deles é a autonomia reprodutiva, é o direito ao planejamento familiar, e que está também embasado aí em toda essa liberdade, no interesse também da criança, o princípio da solidariedade, que foi bem falado aqui pelo professor Marcos. Então, essa é a minha visão no que diz respeito à natureza da norma, e acho, sim, que o CFM tem que ter limite no seu poder regulamentar. Então, esse é o meu posicionamento em relação a esses aspectos que nos foram trazidos. A professora Maria Rita não aqui está, mas eu colocou que veio à baila aqui de muitas discussões sobre a decisão do STJ sobre a implantação de embrião pós-mortem, né, na reprodução póstuma, porque aqui o cerne da questão foi justamente a forma de manifestação de vontade da pessoa em relação ao destino do seu próprio corpo, partes do seu corpo. Isso para a gente sempre foi um tema muito sensível aqui, no que diz respeito até à natureza desses direitos, né, se seriam transmissíveis, se não seriam transmissíveis, e aqui foi colocado que não existia um testamento. Eu vejo, e aí a gente chama aqui, né, de testamento genético, hoje como uma nomenclatura sendo utilizada, que a disposição de vontade, o testamento, seria um dos instrumentos possíveis para que a pessoa pudesse destinar o que ele quer fazer com a sua gameta ou com o embrião, sendo que no embrião ainda tem um detalhe muito mais sensível, porque você tem material genético de mais de uma pessoa, né? E aí você pode querer descartar, mas a outra pode não querer descartar. E aí como é que fica esse conflito, né? Então a gente tem aqui o testamento genético como um instrumento, mas não o único. E, portanto, o que nos sobra muitas das vezes hoje? E aí vai ser uma questão de analisar e estabelecer critérios de como essa vontade póstuma tem que ser manifestada. Será que a gente vai estar na liberdade das formas? Será que a gente vai precisar ter uma forma de expressão, de manifestação mais concreta, de forma mais clara, para que não gere controvérsias? Até porque, como nós vimos aqui, tem aspectos e influências no campo sucessório. A gente não pode discriminar um filho que foi fruto de uma reprodução, de um filho que foi fruto, né, ou de uma adoção, ou de uma socioafetividade, enfim. A gente precisa aqui entender, por conta das consequências jurídicas no campo sucessório também, e não só campo sucessório, até no aspecto do nome daquela criança, enfim, a gente também tem que levar isso em consideração. Então, eu entendo que a gente tem vários instrumentos hoje passíveis de ser utilizados pela pessoa para dispor da sua vontade pós-mortem. Muito embora a gente ainda precisa definir melhor e estudar que instrumento jurídico seria esse, qual é a natureza, né? Que tipo de negócio jurídico seria colocado aqui, nem que seja, né, mesmo um negócio unilateral, para que haja aí uma efetividade, para que possa produzir efeitos de forma a salvaguardar não só os interesses do falecido, né, da vontade de um testador ou da pessoa que assim deixa manifestada, mas também da prole que dali decorre, né? Então, isso é um ponto para mim que é muito sensível, eu acho importante que seja colocado. O Carlos falou em relação ao uso dessas técnicas CRISP, né? Eu acho que isso é muito importante, que haja uma regulação, que haja um limite, né? A questão da inseminação caseira já é uma realidade, mas eu também entendo que deveria, a despeito de estar atrelado com a autonomia privada, a gente também tem que ter um certo controle por conta de todas as consequências aí advinda do uso, né, da inseminação, né? E a questão até, na minha visão, também de saúde pública, tá? E o que o Manuel colocou em relação a essa previsão, né, da resolução, que já veio em 2020 e agora foi confirmada na de 2021, que eu entendo que
não seria o melhor caminho, né? Porque, no fundo, a reprodução humana, ela pode vir independentemente de gênero, de sexo, de escolhas, enfim. É uma técnica que está à disposição da pessoa, né? Então, você precisar colocar isso numa resolução só demonstra como há, na prática, problemas advindos de, às vezes, impossibilitar as pessoas que consigam o uso da técnica porque estão enquadradas aí em determinado padrão não aceito, seja até por uma questão de autonomia do próprio médico, no sentido de não querer ali utilizar a técnica para determinadas pessoas. E isso é um ponto que se coloca, e a resolução fala, inclusive, né, da autonomia do médico. E aí a questão da objeção de consciência, enfim. Então, a gente tem aqui que conseguir interpretar e aprofundar o estudo da temática da reprodução, não num viés discriminatório, num viés minimalista, né? Num viés que traga, assim, a completude de que essa técnica ela serve ao fim e a cabo para garantir o exercício de um direito à autonomia reprodutiva positiva, como foi colocado aqui, né? Da mesma forma como a gente tem o direito de autonomia no sentido negativo, né? A gente tem no sentido positivo. E aí cabe ao Estado garantir isso de forma plena, né? Não podendo ter aqui normas que causam um limite para o exercício pleno do direito reprodutivo, do exercício do planejamento familiar, porque isso está relacionado com a nossa autonomia privada, com a nossa liberdade de autodisposição. É claro que isso não pode se afastar de uma preocupação com os terceiros decorrentes, né, que sofrem os reflexos dessas escolhas, né? E para isso também a Constituição traz aí a proteção, né, seja em relação ao próprio menor. Então, a gente precisa aí analisar todos esses efeitos que traz aí o uso dessas técnicas de reprodução, num olhar um pouco mais amplo, num olhar à luz da dignidade da pessoa humana e da pessoa humana. E quando eu falo da pessoa humana, eu penso nas gerações futuras, inclusive, do que a gente pretende para a nossa nação, o que a gente pretende para a nossa sociedade, com, às vezes, sim, necessidade de limites às técnicas de reprodução, para garantir que não haja eugenia, que não haja discriminação e que a gente possa aí fornecer a todos, de forma ampla, o exercício de um direito assegurado na Constituição. Então, assim, eu acho que esse tema é um tema que precisa ainda ser muito debatido. A gente não vai conseguir unanimidade jamais, e até a maioria será difícil de alcançar. Então, enquanto a gente não tem uma lei, por mais que tenha tido aí alguns movimentos, a gente precisa utilizar, com base nos princípios constitucionais, dos nossos valores constitucionais, a devida interpretação. E eu espero que o judiciário, diante desses novos desafios, principalmente no que diz respeito ao embrião, porque na prática o que vai acontecer é que vão ter vários pedidos para que haja o descarte, né? Porque esse é um ponto que vamos colocar, que saiba aí olhar, né, numa visão, inclusive, multidisciplinar, que a temática nos traz com princípios jurídicos aqui, que precisam se conciliar para que a gente consiga alcançar a melhor tutela da pessoa, que eu acho que esse é o objetivo central do nosso ordenamento. Então, esses eram os pontos que eu queria. Não sei se eu consegui falar sobre tudo que foi abordado, indagado aqui nesse debate, mas eu vou deixar agora para o professor Catalã me salvar aqui de tantas polêmicas que nos foram apresentadas nessa tarde. E vira, Catalã, com você. Não tem nada a ver com isso. Foi a Paula que mandou para você. Mas ela não precisa ser salva, jamais. Eu divido com vocês um singelíssimo texto que, para minha alegria, vem no mesmo sentido da crítica trazida pelo professor Paulo. Isso me deixa bastante feliz, de déficit democrático. Aqui, especificamente, falando de medidas provisórias, mas a leitura é basicamente a mesma. Agradeço, professor, a possibilidade de lembrar também a figura da ação, com a qual concordo perfeitamente. Não temos aqui uma doação. Sobre as provocações de... Só uma observação, Catalã, não sei, por acho favor. que o Paulo também assim, deve pensar. O problema é que a gente tem diante de novas situações jurídicas de cunho existencial, a tentativa de usar modelos pré-determinados e pré-feitos para as relações patrimoniais, e não se encaixa aqui, né? E aí a gente começa a ter esses impasses. Então, eu gostei muito também dessa comparação aí, desse instrumento que a gente, de fato, acaba que utiliza, né, de forma doação e tal, como se fosse no sentido
técnico, vamos dizer, da palavra, né? A gente precisa realmente enfrentar qual o instrumento jurídico de fato que podemos nos valer nesses tipos de situações, né? Obrigada, desculpa. Isso. Sobre as provocações de Maria Rita, como talvez ela volte no momento da disponibilização da gravação, primeiro que o projeto de lei que ela cita, que foi ressuscitado, vier a ser aprovado e no atual desgoverno, ele quebra o mercado. Eu não tenho dúvida que ele quebra o mercado. E talvez sob esse argumento a gente consiga aí frear um pouco este anseio, porque ele praticamente impede o exercício da reprodução humana assistida. Ainda pensando nas ponderações de Maria Rita, quando ela faz alusão ao julgado no STJ, lá 1.900.000 e poucos mil, me vem à mente uma questão que eu não vi ninguém escrever sobre o assunto ainda. Quer me parecer que quando foi feita alusão à custódia, que sentido há em deferir a custódia de um embrião crioconservado, se não visando a sua implantação, se não houver desejo em sentido contrário? Ora, não vi ninguém escrever sobre eventual responsabilidade da clínica pela má elaboração de termos usados no âmbito da contratação, do consentimento prévio, informado, esclarecido, ou de qualquer outro documento. Porque me parece que não faz sentido pensarmos na crioconservação de embriões e, repito, em deferir a custódia a alguém, se não para em um momento futuro. Situação que se agrava a depender da situação desta mulher, eu penso em termos biológicos, que talvez possa já não ter mais óvulos que possam ser utilizados no projeto parental. E só para deixar muito claro que, particularmente, eu não vejo o embrião crioconservado como um sujeito de direitos. Aliás, me permito saltar para as reflexões que foram provocadas pelo Carlos, porque nesse exato instante eu estou terminando um artigo que diz respeito a um estágio pós-doutorado que eu estou fazendo na Reggio Calabria, e o objetivo do artigo é estudar o status jurídico do embrião crioconservado no direito brasileiro. Você, Carlos, depois eu posso disponibilizar o texto para ti, me cobra dentro, se te interessar, dentro de uns 60 dias ele deve estar fechadinho, tá? E isso me permite dizer o seguinte: além de não vê-lo como sujeito de direitos, hoje não me parece possível a edição genética de embriões, porque não é permitida a edição genética de células reprodutivas, nem de embriões, está bem? O que não impede que a gente abra um amplo debate, uma discussão pública a respeito de algumas técnicas que possam ser, porventura, implementadas. Qual é o grande problema que eu enxergo, mesmo diante de eventual aprovação da lei? Uma inquestionável fissura na solidariedade social à luz daquilo que o Sandel já escreveu no Contra a Perfeição e que outros tantos autores têm escrito. Porque quem vai ter recurso a essa tecnologia? Gente rica. Então, cada vez mais gente rica produzindo filhos perfeitos e cada vez mantidos os índices ou aumentados por conta de poluição, estresse, etc., as patologias entre meio as pessoas que nascem na classe média e nas classes menos favorecidas. Quer dizer, isso tende a fissurar ainda mais a solidariedade social no Brasil. No que toca, talvez esse seja um maior dilema que eu tenho quando eu penso essa temática. Porque, de lado, eu reconheço, e isso virá também para responder, ou tentar responder a provocação do Manuel, a ideia de igualdade substancial, não igualdade formal do direito francês, mas de igualdade substancial. Há muitas diferenças que marcam cada um de nós, mas todos somos seres humanos, todos somos pessoas humanas, com ou sem deficiência, independentemente das nossas opções sexuais, nutrindo ou não afetos mais íntimos por outras pessoas. Só que, de outro lado, nós vivemos um mundo que é muito preconceituoso. Logo, a pergunta é: até que ponto, usando aqui o estereótipo do exemplo das mulheres com surdez, que queriam um filho com as mesmas características, existe esse direito?
Porque elas são super bem resolvidas, mas quem garante que aquela criança que agora é um projeto, aquele vir a ser, enfrentará com a mesma maturidade essa situação biológico-fenômeno? A mim me parece, portanto, difícil sustentar essa possibilidade. Hoje, pelo menos. Talvez, se todos nos mudássemos para a Finlândia ou algum outro país nórdico, no qual há mais solidariedade, há mais igualdade, a gente pudesse pensar de forma diferente. Mas eu tenho que olhar a realidade brasileira para responder essas perguntas. E, nessa mesma linha, Manuel, sua pergunta é muito legal. E há algum tempo, nas minhas aulas de Direito de Família, começando o curso e faço ali reflexões a respeito da arquitetura jurídica, dos modelos que, porventura, existam de forma estática, eu excluo as famílias homoafetivas ou qualquer outra terminologia nesse sentido. Por quê? Porque eu não entendo que existe a possibilidade de diferenciação. E se não existe a possibilidade de diferenciação, não há necessidade de classificação. Logo, não me parece, senão por razões políticas, não jurídicas, ok? Então, eu entendo que é muito importante, especialmente hoje, no Brasil que nós temos hoje, falar da sexualidade humana, tá? Por meio do acrônimo LGBTQIA+, por favor, me ajude se eu deixei alguma nova letra que tenha sido introduzida e eu ainda não tenha acompanhado essa modificação, por uma questão política. É extremamente importante a gente seguir militando. Agora, nós temos maturidade no direito e explicando isso para os nossos leitores, para os nossos estudantes, não me parece fazer mais sentido esse tipo de qualificação. Porque, primeiro, eu sempre vou deixar de lado alguém, alguma minoria. Por outro lado, eu vou ignorar o mais, que sempre está aberto a novas possibilidades, na esteira daquilo que, por exemplo, Butler nos ensina. E, claro, neste contexto, ato discriminatório por alguém que se oferece a praticar algo no mercado de consumo. Ou como servidor público, quer dizer, via privada, me ofereço a realizar os projetos parentais de quem quer que seja, via pública, eu tenho este dever enquanto servidor público. Então, uma objeção de consciência não me parece nem um pouco pertinente. Ok? Utilizo aqui os argumentos contrários no clássico caso do doceiro, do fabricante do bolo nos Estados Unidos, naquele casamento gay, que acredito que todo mundo conheça. Os argumentos que refutam o comportamento do produtor de bolos. Com isso, creio ter passado, pelo menos, pelas questões. Há uma última nota muito rápida. Na resolução, quando faz-se alusão à responsabilidade do paciente, quando busca gametas em bancos de gametas, há aí uma tendência, primeiro, a excluir a responsabilidade do próprio banco de gametas e da própria clínica. Porque o exame pré-implantatório, os diagnósticos genéticos que vão ser feitos podem ter falhado na identificação de alguma característica que não recomendaria a utilização daquele gameta. Então, não dá para dizer que há isenção de responsabilidade da clínica nos termos que estão postos. Isso passou por alguma das perguntas ou das reflexões. Acho que é isso. Obrigado. Nós que agradecemos, tá? E aqui eu trago todo mundo que estava participando aqui ao vivo para o destaque, tanto a Paula quanto a Catalã, por terem participado hoje à tarde. Eu acho que o tema está aberto. A gente tem várias discussões ainda. E eu não tenho dúvida que a gente, daqui a algum tempo, vai revisitar esse tema e a gente vai continuar com as nossas impressões em relação a eles. O pessoal que vai assistir a gravação, espero que tenham gostado, que tenha sido útil para as pesquisas de vocês. E aqui a gente vai seguir na reunião ao vivo, mas eu já encerro o momento da gravação, convidando todos para a próxima reunião da gente, provavelmente daqui a mais um mês. Então, nesse momento, gravação encerrada.